Boa tarde, povo. Vamos concluir os assuntos do primeiro ano com uma revisão da geometria fundamental do ensino fundamental. Portanto, geometria fundamental do ensino fundamental, que é uma redundância. E, portanto, a geometria foi aprendida na rua, suponho que com os vossos pais, foi aprendida também na escola. Não existiu uma unificação desse ensino da geometria e o IESI e os seus companheiros aqui neste livro do primeiro ano fizeram 3 capítulos para reverem os conceitos de geometria do ensino fundamental e para prepararem o que se segue no livro 2 para o segundo ano, que é trigonometria e o estudo, a segunda fase de estudo da trigonometria, em que são introduzidas as funções trigonométricas e são resolvidos alguns problemas de equações trigonométricas por aí fora, embora nessa segunda parte, que será, portanto, no próximo ano, nós não vamos entrar minimamente por aí. O objetivo é rever o que vocês viram no ensino fundamental. Então, capítulo 10 deste livro, que foi intitulado Semelhança e triângulos retângulos. Ora bem, o conceito de semelhança, vocês vão ter que fazer uma separação no vosso cérebro. Não vão utilizar o conceito de semelhança da linguagem corrente, mas sim um conceito igualmente interessante e intuitivo, mas mais preciso. O que é a semelhança? 2 objetos são semelhantes se vocês puderem, nesta altura dos celulares, é fácil explicar este conceito. Se vocês pegarem numa fotografia, por exemplo, que receberam no WhatsApp, vocês editam e com a mão podem fazer ampliação ou redução da fotografia e podem rodar a fotografia, não é? Podem pegar na fotografia e rodar, o que vocês quiserem, e depois ampliar ou diminuir a fotografia, fazendo zoom, não é? Bom, isto em matemática tem nome. O que vocês fazem quando aumentam ou diminuem é uma homotetia. E há uma determinada razão da homotetia. Por exemplo, 2 vezes uma imagem e vocês duplicam as linhas, o tamanho da imagem. Isso seria uma homotetia de razão 2. Eu creio que é no 7º ano que vocês veem homotetias. Tenho a certeza, em Portugal, é no 7º ano que se vê em profundidade as homotetias. Ou era. Portanto, uma homotetia de razão 2 amplia e uma homotetia de razão 1 meio, 0,5, reduz para metade, não é? Portanto, esse processo de aumentar e diminuir gera intuitivamente imagens semelhantes. Quer dizer, se o cara tem 2 olhos e uma boca, não é por ampliar a fotografia que ele vai deixar de ter 2 olhos e uma boca, não é? O tamanho é que vai ser diferente. Se nós rodarmos a fotografia, fizermos uma rotação para o sentido positivo ou para o sentido negativo dos ponteiros do relógio, em física vocês trabalham isso, o sentido dos ponteiros do relógio é o sentido negativo, o sentido contrário aos ponteiros do relógio é o sentido positivo e evidentemente que a imagem mantém-se semelhante, não é? Portanto, estes 2 processos, homotetias e rotações, não alteram estruturalmente o objeto. O objeto fica semelhante. E é esse o conceito de semelhança em matemática. Semelhança. Ou seja, 2 imagens são semelhantes. Por exemplo, este triângulo é semelhante a este triângulo. Porquê? Porque se eu pegar neste triângulo, esqueci-me de mais uma coisa, são 3 operações que se podem fazer na semelhança. São homotetias, rotações e translações. O que eu faço é pegar neste triângulo que aqui está, fazer-lhe uma translação e colocá-lo aqui dentro. Pego neste triângulo, vou chamar triângulo ABC. Este triângulo é A', B', C'. Eu pego no ABC, coloco aqui dentro, A, B, C, e depois faço uma ampliação, chego aqui e faço ampliação, não é? Amplio, o que é que acontece? Quando eu ampliar, este triângulo fica coincidente, exatamente coincidente com este triângulo. Portanto, congruência total, o A' fica igual ao A,
bom, não fica igual ao A, mas não é porque não é o A, não é? O A é este ponto, é um ampliado. O A', este segmento de reta que aqui está e este segmento de reta vão coincidir. Este segmento de reta vai coincidir com este segmento de reta e este aqui vai coincidir com este segmento. Portanto, esta ideia de semelhança, claro que pode ter, mas se tivesse assim, também era. Sim, o que eu fazia era trazer aqui para dentro, fazer-lhe uma rotação, ficava nesta posição e depois ampliava. Portanto, se fosse A, B, C, também eram semelhantes. Portanto, ABC também é semelhante a ABC, também é semelhante à linha, B', C'. E creio que o que se faz é ABC, triângulo ABC, semelhante ao triângulo A', B', C'. É assim que se escreve. Creio que este símbolo é o símbolo para semelhante. Não tenho certeza. Também é o símbolo para congruente. E eu sempre confundo os dois símbolos, o símbolo de semelhante e o símbolo de congruente. O IESI concorda aqui na página 198 e é o símbolo faz exatamente a mesma escrita que eu faço. Logo no início da página, ele dá um critério de semelhança para triângulos e depois utiliza este símbolo de semelhança. Portanto, a minha intuição... Eu tenho má memória e confundo o símbolo de semelhante com congruente. Congruente três traços. Congruente, e neste caso não são congruentes, não é? Este triângulo que aqui está não é congruente, não são idênticos, não é? Não são triângulos idênticos, são triângulos, este em particular é mais pequeno do que este. Mas eu puxo aqui para dentro, rodo, amplio e eles coincidem. Portanto, as três operações que é translação, transporte, não é? Depois rotação e a seguir ampliação, fazem com que eles coincidam. Portanto, esta é a definição intuitiva e eu não vou entrar em definições mais rigorosas sobre semelhança. Vou apenas chamar a atenção que vocês veem isto em geografia. Vocês, em geografia, se olharem para o mapa do Brasil, vocês olham para o mapa do Brasil, não sei bem se é isto assim, por aqui, isto é mais ou menos o mapa do Brasil. Olham para o mapa do Brasil e depois veem uma coisa aqui em baixo, 1 por 10 mil. O que é que isso significa? Significa que se você... Isto que aqui está não é o Brasil, não é? Isto é o mapa do Brasil. Mas o que há é uma semelhança com o Brasil real, não é? O Brasil real, que é muito maior, é semelhante ao Brasil, semelhante no sentido matemático, ao Brasil da carta. E esta relação que aqui está, 1 para 10 mil, significa, por exemplo, se eu chegar aqui em Olinda, que é onde eu vivo, onde também eu vivo, e a Natal, onde também vivo, eu olho para o mapa, vejo aqui uma linha reta na BR-101. Esta linha reta que une estes dois pontos, o ponto A na carta e o ponto B na carta, o ponto A é Olinda, o ponto B é Natal, eu sei que, na realidade, esta linha é semelhante a esta linha aqui e que esta qualquer coisa, vamos ter que interpretar isto, 1 para 10 mil, é uma relação de semelhança. Ok, aquilo que vamos chamar a razão de semelhança mais para a frente, mais daqui a uns minutos. Vocês vão ouvir falar de razão de semelhança e neste caso o que está aqui, 1 a dividir por 100 mil, portanto 1 sobre 100 mil é a razão de semelhança. Isso significa basicamente, como vocês sabem, se esta distância aqui na carta é, por exemplo, 3 centímetros, na verdade teria que ser, acho que é 30 centímetros, vou arriscar o 30 e vou-me enganar. Mas se isto na carta fosse 30 centímetros, queria dizer o quê? Queria dizer que, eu não sabia qual era a distância real, este é 30 centímetros, este que aqui está vai ser 30 vezes 10 mil. Ora, 30 vezes 10 mil dá 300 mil centímetros. Não é. Não, provavelmente estou a fazer a escala errada. Vou então fazer isto certinho. São aproximadamente 300 km. Portanto, se isto aqui for 3 cm, 300 km, quantos centímetros é que dá? 300 vezes 1000 e depois vezes 100. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho que pôr aqui 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para aquela escala, 7, portanto 10 milhões. 1 para 10 milhões. 1 para
10 milhões. Mas de qualquer maneira vocês sabem fazer isto melhor do que eu. Estão habituados a ver fazer isto nas aulas de geografia, na leitura das cartas, a escala. Portanto, 1 para 10 milhões significa que 1 centímetro na carta corresponde a 10 milhões de centímetros, 10 milhões de centímetros na distância real. Portanto, se isto aqui são 3, eu posso chamar x à distância real entre Olinda e Recife. Suponho que é assim que fazem nas aulas de geografia. O que é que significa depois a razão de semelhança? A razão de semelhança é que 3 centímetros na carta estão para x centímetros no real, tal como 1 está para 10 milhões. Bom, este vezes este, portanto, x igual a 30 milhões, aliás. X igual a 30 milhões. E agora, centímetros, não é? Portanto, corto 2 zeros para obter metro, porque o metro são 100 centímetros, e depois corto 3 zeros para obter quilómetro, e cá está, x igual a 300 quilómetros. Ou seja, a razão de semelhança vai ser jogar um papel muito importante na interpretação, porque nós temos a imagem que não corresponde, uma é semelhante à outra, mas com dimensões diferentes, e a razão de proporção, a razão de semelhança, aliás, vai jogar aqui um papel muito importante e vamos já rapidamente avançar para essas explicações. Bom, então, observações estão aí na segunda página do livro. Todos os círculos são semelhantes. Óbvio, não é? Todo o círculo é redondo, tem um determinado raio, é semelhante a outro círculo. Todo o círculo, vocês podem pegar no pequenino, ampliar e coincidir com o grande. Nem precisam de rodar, não é? Só têm que fazer a translação, fazem coincidir os centros, aí ficam com o pequenino aqui dentro, ampliam e obtêm o grande. Portanto, como dizem em Portugal, amarelo é, galinha o põe. Ovo. Todo o círculo é semelhante. Todo o quadrado é semelhante. Todo o quadrado é semelhante. Lógico. Se tem um quadrado, tem outro quadrado, fazem a mesma coisa, puxam o pequenino aqui para dentro, ampliam o pequenino, coincide com o grande. Todo o círculo é semelhante, todo o quadrado é semelhante, e depois têm que pensar, todo o retângulo é semelhante? É logo o primeiro exercício que aparece a seguir. Todo o retângulo é semelhante? Não. Vocês podem ter este retângulo assim, e podem ter um retângulo assim. E este não é semelhante a este. Vocês puxam este para aqui, e ele fica assim. Quando vocês ampliam, ou, por exemplo, podemos trazer aqui para este canto, puxá-lo aqui para este canto, ele fica aqui neste canto, mas depois, quando vocês fazem a ampliação, ele vai ficar assim. Não vai preencher completamente todo o retângulo. Portanto, para dois retângulos serem semelhantes, vão ser necessários verificar mais critérios de semelhança. Não basta simplesmente ser retângulo. Ser quadrado imediatamente é semelhante a outro quadrado qualquer. Ser círculo imediatamente é semelhante a outro círculo qualquer. Vamos ter então que ver quando é que dois retângulos são semelhantes. Há um exemplo, talvez seja interessante fazer o exemplo. Considerem então dois retângulos. O primeiro retângulo tem 1,5 cm por 5 cm. Portanto, 5 cm. E o outro tem 1,5 cm. Do outro lado. E a pergunta é, será que é semelhante a este outro? Será que é semelhante a este outro retângulo? Que tem as seguintes medidas. 0,6 cm e 2 cm. Será? Bom, havia muita maneira de pensar, mas vamos ver a razão de semelhança. Este é o lado mais pequeno, terá que ser... Este tem que ser ampliado para fazer, portanto, vai ser rodado e vai ter que ampliar com este. Portanto, a razão vai ser 0,6, imaginem, na carta e depois 1,5 no real. Então, a razão de semelhança, já estou a introduzir o conceito de razão de semelhança, embora seja, o que é que temos? A homotetia, qual é que é o valor da homotetia? Vai ser 0,6 sobre 1,5.
No caso da carta que vocês viram, era 1 a dividir por 10 milhões. Então, neste caso, deste lado mais pequeno, dá isto que aqui está. Ou seja, igual a... vou multiplicar por 10 em cima e em baixo, fica 6 sobre 15. Dá para dividir por 3, portanto fica 2 sobre 5, ou seja, 0,4. 0,4. Então, para o lado mais pequeno, a razão de semelhança é 0,4. Para o lado maior, é 2 para 5. 2 para 5. Ou seja, 2 para 5 também é 0,4. Portanto, a resposta é sim. Ao rodarmos para este lado, este temos que ampliar. Eu podia ter feito, e devia ter feito ao contrário. Neste caso, temos que reduzir para 40%, porque 0,4 é... Temos que pegar neste e reduzi-lo para 40%. O zoom, 0,4. E este lado, exatamente a mesma coisa. Portanto, ao fazermos o zoom total de 0,4, ele vai ficar aqui assim pequenino e depois, quando rodamos e transportamos, coincide com este mais pequeno. Ou seja, razão. Se tivesse feito ao contrário, como é que era? Se tivesse feito ao contrário, era este que ia para cima deste. Então fica 1,5 sobre 0,6, mesma coisa, 15 sobre 6. 15 sobre 6 dividido por 3, 5 sobre 2, ou seja, 2,5. 250% de zoom. Este aqui, este lado, tinha que fazer 250% de zoom para ficar do tamanho deste. Portanto, 0,6, 2,5, 2 vezes e meia maior, ficava deste tamanho. E do outro lado, 2 cm, portanto, 5 sobre 2, que evidentemente também dá 2,5. Portanto, as duas figuras, estes dois retângulos, este e este, são retângulos semelhantes. E já estamos a ver aqui como é que isto vai funcionar. Eu vou ter que descobrir a razão de semelhança e depois tenho que verificar que toda a figura respeita a mesma razão de semelhança. Não pode ser para um lado uma razão de semelhança e para o outro lado outra razão de semelhança. Então, há aqui uma série de exercícios na página 196, façam-nos, vai ser divertido, vão aprender algumas coisas sobre semelhança. De qualquer forma, está tudo muito pouco claro ainda e é para ficar pouco claro. As coisas ganham clareza com uma esquisitice, que é o seguinte. Eu lembrava-me, quando era criança, trabalhar com o meu pai e ele ter uma grande predileção por triângulos. Porquê a predileção por triângulos? Olhem o seguinte, em particular por triângulos retângulos. Predileção por triângulos retângulos, porquê? Se eu pegar, por exemplo, nesta figura que aqui está, um trapézio. Isto, se vocês quiserem, por exemplo, determinar o tamanho de um trapézio, a área de um trapézio, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo partir isto em dois triângulos. Triângulo aqui, T1, e deste lado T2. Então, se eu determinar a área deste triângulo e a área deste triângulo, é só somar. Até podia partir em mais, que ainda ficava mais simples o problema. Se eu chegasse aqui e fizesse este triângulo aqui, que é um triângulo retângulo aqui, e este triângulo aqui, ficava com dois triângulos retângulos, ainda por cima, que ainda é mais fácil determinar a área, e depois ficava aqui com um retângulo. Este próprio também podia ser partido em dois triângulos, portanto, um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos, todos eles retângulos. Todos eles muito fáceis de calcular as respectivas áreas. Portanto, a predileção que nós matemáticos, e não só as pessoas que fazem alguma coisa na vida, que têm que fazer alguma coisa, quem faz alguma coisa na vida que não seja só fingir, precisa de trabalhar muitas vezes com triângulos. Porque todas as figuras, os polígonos regulares, todas as figuras regulares, uma mesa, uma cadeira, não sei, uma casa, um jardim, um campo de futebol, até uma estrada, podem ser partidas em triângulos ou aproximadas por triângulos. Então, conhecer os triângulos é o essencial para entender a geometria. A geometria vive dos triângulos, esta geometria plana, e as áreas em particular vivem daquilo que nós sabemos de triângulos. Então,
A semelhança, rigorosamente, define-se com triângulos. Quando é que dois triângulos são semelhantes? Bom, então, dois triângulos são semelhantes e o critério de semelhança para triângulos é relativamente simples. Quando é que dois triângulos são semelhantes? Dois triângulos são semelhantes quando? Vocês puxam este triângulo e encaixam neste. Ora bem, se vocês pegarem neste triângulo e encaixarem neste, primeiro têm que encaixar um ângulo, porque quando vocês ampliam este triângulo, vocês não modificam os ângulos. Este ângulo aqui continua igual a este ângulo aqui. Portanto, vocês não, com homotetias, com rotações e com translações, vocês não alteram a medida dos ângulos. Então, se vocês não alteram a medida dos ângulos, o primeiro critério essencial de semelhança é dois triângulos são semelhantes se tiverem os ângulos iguais. Todos iguais. Portanto, seria um critério iguais em medida, não é? Se dois triângulos têm os ângulos todos iguais, seria aqui facilmente estabelecido um primeiro e fundamental critério de semelhança. Mas, e os tamanhos? Basta ter os lados iguais? Não. Basta ter os ângulos iguais? Não. Os lados também têm que ser proporcionais. Então, dados dois triângulos, o triângulo ABC, ABC, e o triângulo DEF, DEF, quando é que eles são semelhantes? Eles são semelhantes se verificarem duas coisas. O ângulo em B é congruente com o ângulo em E. Podia não ser em E, podia ser com outro, mas tinha que ser congruente. O B tem que ser congruente, neste caso é com a posição como eu escolhi, é o E. B tem que ser congruente com E. O A tem que ser congruente com o D. A medida do A tem que ser igual à medida do D. E a medida do C tem que ser igual à medida do F. Isto é, primeira necessidade. A segunda necessidade é que este tamanho que aqui está, AB, a dividir por DE, não é? Que dá a ampliação que vocês têm que fazer aqui para este coincidir com este, tem que ser exatamente a mesma que AC sobre DF e tem que ser igual à mesma de BC sobre E. BC sobre F. Ok? E isto que aqui está é que se chama razão de semelhança. Isto que aqui está, que vai dar uma determinada constante, K, isto chama-se razão de semelhança. No caso da carta que nós vimos, no exemplo do mapa, o K é igual a 1 sobre 1 milhão, não é? 10 milhões. 10 milhões. O K, a razão de semelhança, é 1 para 10 milhões. Mas, em geral, por exemplo, se vocês ampliarem uma figura para o dobro, a razão de semelhança é 2. Perfeito. Estas são, então, o critério rigoroso, a definição rigorosa de semelhança. Dois triângulos são semelhantes. Se os seus ângulos correspondentes são congruentes, as medidas são iguais, portanto são congruentes, conceito de congruência, e os lados homólogos são proporcionais. Este é homólogo a este, dá uma determinada constante. Este aqui é este, outra constante, e essas constantes têm que ser iguais. Portanto, isto tem que estar em proporção. Tem que valer a famosa regra do 3 para estes lados. Bom, o primeiro resultado essencial que vai permitir, depois de tirar uma série de conclusões, e em particular vai permitir a existência da trigonometria, é o Teorema de Tales. O Teorema de Tales é a primeira, está aqui na página 199, Teorema de Tales, que se enuncia da seguinte forma. Se um feixe de retas paralelas, estas retas têm que ser paralelas. Se um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais,
duas retas transversais. Transversais quer dizer que cortam. Estas são paralelas, as outras são transversais. Portanto, temos aqui uma reta S, que corta o feixe de paralelas, e uma reta T, que corta o feixe de paralelas. Está a fazer isto o menos ruim possível. T. Duas retas, a reta S e a reta T, corta este feixe de paralelas. Pois bem, os segmentos de reta que estas retas induzem são proporcionais. Isto é, se eu der nomes a estas coisas, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C e D. Eu devia ter feito isto aqui talvez um pouquinho maior, esta aqui em baixo, para não dar a ideia de que as retas estão todas à mesma distância. Vamos colocar a outra de baixo um pouco mais longe. Então, C, D, e do outro lado, os correspondentes A', B', C', D'. Então, os segmentos de reta induzidos nesta aqui e os segmentos de reta induzidos nesta são proporcionais. Isto é o que diz o Teorema de Tales. Se duas retas são transversais a um feixe de retas paralelas, então a razão entre as medidas de dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão dos correspondentes na outra. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que AB está para... AB está para quem? AB está para A'B'. A'B'. Tal como AB está para A'B', tal como o quê? Podemos colocar aqui um monte de outros segmentos que estão na mesma proporção. Portanto, eu estou a escrever uma proporção. AB, A'B', mas também BC, B', C', mas também CD, C', D'. E mais, há muitos mais. Por exemplo, AD, e o outro, A'D'. Vão ver? Podia-se escrever mais igualdades. De qualquer forma, o que a regra diz é que segmentos numa delas, a azul, os segmentos a azul, a dividir pelos segmentos a vermelho, mantêm uma proporção. Exercício. Entretanto, podemos determinar, mais uma vez, a razão de semelhança, não é? Podíamos determinar a razão de semelhança K. A razão de semelhança K, que não é... Sim, é constante, não é? K é esta razão de semelhança. Não é bem uma razão de semelhança, é estou a dizer a razão que se deduz do Teorema de Tales. Portanto, o Teorema de Tales permite estabelecer esta regra. Exemplo. Aplicações, vocês vão encontrar pela internet e pela vida fora imensas aplicações para o Teorema de Tales, que ele é utilizado sobretudo como ferramenta de demonstração de outros resultados geométricos. Então vamos lá. Exemplo 5. Exemplo 5. Então temos um feixe de paralelas. Isto é o feixe de paralelas. E agora duas transversais. E isso gera para A, B, C, A', B', C'. E os tamanhos são 4. Do outro lado não é dito nada. Desde aqui 6 centímetros. Do outro lado é dito que é 9 centímetros. E a pergunta é, quanto é que mede A', C'? Bom,
Temos então o tal feixe de paralelas, que o teorema de Tales exige, e as duas transversais. Portanto, segmentos correspondentes são proporcionais. Então, este está para este. Temos aqui de um lado e do outro. Aqui não podemos fazer nada porque não temos a medida deste, mas aqui temos as duas medidas. 6 está para 9, ou seja, BC está para B'C', tal como AC está para A'C'. Ora, BC é 6, B'C' é 9, AC é 10 e o A'C' não sabemos. Então, este vezes este, 6 vezes A'C' é igual a 90. Ou seja, A'C' é igual a 90 sobre 6. E 90 sobre 6 é, dividido por 2, 45, 3, 15. 15. Então, esta distância aqui são 15 centímetros, só aqui são 9, quer dizer que aqui serão 6. 6 centímetros deste lado. Se fizessem a conta, aqui era a mesma coisa. Podiam ter chegado à mesma conclusão, calculando o tamanho de A'B'. Como é que fariam? A está para B, AB está para A'B', assim como BC está para B'C'. Ora, AB é conhecido 4, A'B' não é conhecido, BC é 6, B'C' é 9, e agora este vezes este, este vezes este, este vezes este, este vezes este, portanto fica 6 A'B' igual a 9 vezes 4 são 36, ou seja, A'B' é igual a 36 sobre 6, não é? Igual a 6. Já está, igual a 6. Bom, isto foi uma aplicação do Teorema de Tales, o muito famoso Teorema de Tales, por causa das suas aplicações. Teorema fundamental da semelhança. Ora, aplicando o Teorema de Tales, é possível demonstrar facilmente o Teorema fundamental da semelhança. O que é que diz o Teorema fundamental da semelhança? Diz o seguinte: se eu tiver um triângulo qualquer, ABC, C, e se eu passar uma paralela a qualquer um dos lados, portanto, este lado aqui, passo uma paralela aqui, este triângulozinho que aqui está, este triângulozinho que aqui está, este novo triângulo pequenino, é semelhante a este grandão. Ou seja, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'BC'. Ou seja, o teorema fundamental da semelhança diz que se num triângulo qualquer eu passar uma paralela a um dos lados, estou a passar uma paralela a AC, podia ter cortado onde quisesse aqui, o triângulo formado é congruente, é semelhante ao triângulo original. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que ABC, triângulo, é semelhante ao triângulo A'B'C'. Triângulo ABC, triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B'C'. Podia ter feito uma paralela, por exemplo, podia ter feito uma paralela, agora paralela a este, podia ter feito uma paralela aqui. E seria a mesma coisa. Este triângulo que aqui está, também é semelhante ao outro. Podia ter passado uma paralela aqui, paralela a este lado. Este triângulo que aqui está, também seria semelhante ao outro. Estão a ver estas aplicações do teorema, o chamado teorema fundamental da semelhança. O vídeo está com 35 minutos. Acho que nos próximos 5 minutos eu vou conseguir falar dos 3 critérios práticos de semelhança. Portanto,
O critério fundamental de semelhança, nós já vimos de triângulos, é todos os ângulos com a mesma medida e todos os lados proporcionais. Ora bem, como vocês sabem, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Portanto, na verdade, pensem bem, é preciso que os três ângulos sejam iguais? Não, basta que dois ângulos sejam iguais, que dá o famoso critério AA. Isto é, se dois triângulos tiverem dois ângulos iguais, repare, este triângulo, vamos imaginar que ele tem este ângulo aqui igual a este. Tentar fazer isto semelhante, se eu não faço aqui nenhuma bobagem. Eu faço sempre umas bobagens, mas espero que não sejam muito grandes. Então, este igual a este, e nós indicamos isso com um tracinho, este igual a este, e este, por exemplo, igual a este. Eu sei que estes triângulos são semelhantes. Porquê? Olhem, porque se este é igual a este e este é igual a este, estes três somados têm que dar 180 e estes três somados também têm que dar 180. Portanto, imaginem que este aqui é 40 e este aqui é 60. Vocês têm 100 graus. E neste lado também têm 40 mais 60. Então, para somar 180, este vai ser mais 80, mas aquele ali também tem que ser mais 80. Portanto, na verdade, vocês não precisam verificar, como critério prático, não precisam verificar que os três ângulos são iguais. Basta verem dois, se medirem dois e virem que as medidas são as mesmas, então automaticamente sabem que os três ângulos são iguais. E depois também é fácil de ver se os três ângulos são iguais, é uma questão de ampliação. Se estes três ângulos são iguais a estes três ângulos, as proporções são as mesmas, basta ampliar ou diminuir e, portanto, o primeiro critério prático de semelhança, de triângulos, chama-se critério AA. Triângulos. Chama-se critério AA. Critério AA. Página 201. Entenderam a ideia? Não vale a pena estar a tentar decorar estes critérios assim, ou pelo menos eu não consigo decorá-los. É intuitivo, não é? Se dois ângulos são iguais, quer dizer que... O que é que diz o critério AA? Se dois triângulos tiverem dois ângulos iguais, o terceiro também é igual e, portanto, são semelhantes. Critério AA. Mais critérios. É muito divertido até a pessoa tentar imaginar outros critérios. Mais critérios de semelhança. Outro critério de semelhança é o seguinte. Se vocês tiverem um ângulo igual, então, este ângulo aqui igual a este ângulo aqui. E depois, este lado aqui para este lado aqui. Este aqui é o lado AC. E aqui B. Então, se AC... Agora já vamos para o segundo critério prático. Estamos já no segundo critério prático. O primeiro critério é AA. Se dois ângulos são iguais, automaticamente os triângulos são semelhantes. Então agora vamos para o segundo critério prático. Um ângulo tem que ser igual. E depois, AC tem que estar para A', C', e AB, então agora rodou, não é? O B está aqui, portanto isto é o B', e AB tem que estar para A', B'. Ou seja, até eu ainda não fechei o triângulo, porquê? Quer dizer que este que aqui está, este ângulo que aqui está, pode ser, olhem só para este ângulo, podem ser ampliado, este pode ser ampliado, portanto pode ser puxado para ali, porque se a amplitude é a mesma, eu consigo puxá-lo para ali. Imagino que estes são 60 graus e este também são 60 graus, eu posso puxar para aqui e rodar e ficar. E agora, este cresce, por exemplo, tem que crescer 2, mas este aqui também tem que crescer 2. Então quer dizer que eu posso puxar para aqui este ângulo
puxá-lo para aqui e ampliá-lo para aqui. Então, espera lá. O que é um triângulo se não isto? Se este eu posso puxar para aqui e colocar nesta posição, se eu ligar aqui, pouco importa, não é? A ligação vai ser a mesma. Então quer dizer que nós não precisamos tão de tanto. Precisamos que um ângulo seja igual e os lados que o envolvem, os lados que o formam, ou melhor, os lados que o limitam, estes lados que o limitam, portanto, uma espécie de lado 1 e lado 2, os que ladeiam o ângulo, sejam iguais. Então precisamos que LAL seja o mesmo que os lados proporcionais e o ângulo igual, o ângulo tem que ser igual e os lados têm que ser proporcionais. Portanto, é o critério LAL. Portanto, na verdade, o que é que precisávamos de ver na situação original? Precisávamos de ver os 3 ângulos iguais e precisávamos de ver os 3 lados proporcionais. Na verdade, basta que um ângulo seja igual e os 2 lados que o ladeiam sejam proporcionais. Portanto, numa situação prática, LAL, temos a garantia de semelhança. Portanto, primeiro critério de semelhança, AA, 2 ângulos iguais. Segundo critério de semelhança, um ângulo igual e os lados que o ladeiam, lado a lado, proporcionais. Portanto, estão em proporção. AC, A', C', AB. O restante, não, então e o restante? O restante seria CB, C', B'. Isso é a oferta da gerência, não é? Porque se os 2 primeiros já foram ampliados, se isto foi puxado para aqui e coincidiu, este terceiro, ao ser ampliado, também coincidiu. E o terceiro critério de semelhança e último, portanto, primeiro critério AA, segundo critério LAL, o terceiro critério é o critério... Eu, na verdade, eu habitualmente ensinava 4 critérios. Vamos escrever aqui o terceiro critério que o IESI tem e depois eu vou escrever o meu 4º critério que não está aqui não está aqui no... Ou será que o 4º critério é redundante? Pensar. Terceiro critério que está aqui no livro do IESI. Lado, lado, lado. Interessante este. L. Então quer dizer que não nos temos que preocupar com os ângulos? Não. Do mesmo jeito que bastava ter AA, porque garantia AAA, e depois porque os 3 ângulos iguais garantia LLL, também LLL garante a semelhança. Portanto, se 2 triângulos tiverem os lados todos proporcionais, tem que ser triângulos, se 2 triângulos tiverem os lados todos proporcionais, são semelhantes. Então, este é o terceiro e último critério de semelhança. Se 2 triângulos têm os lados correspondentes proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Isto é um critério prático. Portanto, os 3 critérios práticos que nós vimos foi AA, fácil de entender porque garante AAA. O segundo critério foi LAL. E o terceiro critério, LLL. São critérios práticos que permitem simplificar o trabalho de verificação se 2 triângulos são semelhantes. Não precisamos estar a ver os 3 ângulos iguais e os 3 lados proporcionais, os lados correspondentes proporcionais. Isto gera um monte de exercícios e isso é feito aqui na página 205. Eu não vale a pena estar eu a resolver exercícios, portanto, terão que ser vocês a praticar. E estes 3 critérios práticos permitem-vos poupar tempo na verificação que 2 triângulos são semelhantes. Estava aqui, se tinha aqui algum exercício... Estava aqui algum exercício que garantisse, que me permitisse rapidamente dar um exemplo, mas não está aqui nenhum exercício que permite rapidamente dar um exemplo e eu não estou com vontade de criar um exercício eu. Muito bem, isto foi o primeiro vídeo sobre semelhança. Reparem que introduzimos o conceito de semelhança, rapidamente fomos para triângulos. Dentro dos triângulos é tudo muito mais simples. 2 triângulos são semelhantes se os 3 ângulos forem iguais
em medidas e os lados correspondentes forem proporcionais, e depois, para simplificar, isso é possível reduzir essa necessidade de 6 coisas, não é? Teríamos que verificar 6 coisas, podemos reduzir a 2, 3 ou outras 3. Portanto, simplificando, se tivermos a A, já está garantida a semelhança, se tivermos a L, garantimos a semelhança, e se tivermos L, garantimos a semelhança. Então, é isto. Fiquem bem, estudem matemática. Amanhã há mais.